O que acontece? O autoconhecimento, ele é um dos principais instrumentos para a gente trabalhar as nossas emoções. Vai ser você com você mesmo, é você trabalhando ali para se equilibrar. Tira da gente a ideia de que vai vir alguém ou vai vir uma outra pessoa, um outro objeto que vai consertar a gente. Às vezes a gente acredita que o que vai consertar a gente é uma pílula, às vezes é um produto, é um objeto, mas não, o autoconhecimento nos mostra ao contrário. Mostra a você que é você que vai trabalhar com as suas emoções. É através desse estado interno, dessa introspecção, que a gente vai conseguir entender melhor sobre a nossa vida e seguir mergulhando no nosso íntimo. A gente vai estar trazendo mais claridade para a nossa mente, mais serenidade para o nosso coração e, consequentemente, um equilíbrio, que é o objetivo, é o que a gente vai estar trilhando, a saber até que ponto sim, até que ponto não, quais são nossos limites, quais são as nossas aptidões, quais são as nossas características que podemos desenvolver. Então, se autoconhecer, a gente vai saber as nossas limitações, nossos potenciais. A gente vai trabalhar primeiro no sentido de ir minimizando, né? Se você observa que tem um estado muito alterado, tu vai trabalhar para ir reduzindo esse estado. E no segundo sentido, a gente vai explorando mais, vai conhecendo mais, vai entendendo mais o porquê, como acontece em nosso pensamento, como acontece em nossas emoções. A gente vai saber dos nossos reais desejos e até que ponto, como a gente estava falando, somos influenciados pelos fatores externos e alheios ao nosso verdadeiro querer, no nosso viver do dia a dia. Também é um fator importante para algumas pessoas perceberem que é no dia a dia que a gente vai nos conhecer mais, de acordo com as turbulências que a gente vai vivendo ali. De acordo com as turbulências que tem no trabalho, na faculdade, nos relacionamentos, é aí que vai vir. Sempre quando você estiver vivendo dentro de uma turbulência dessa, faz um exercício muito bacana que é você dar um passo atrás, tipo, sair do foco. É você simplesmente estar analisando, você sentar, se ver fora daquela questão ali, analisando aquilo lá que você está vivenciando. Analisando todos os aspectos, como é que está aquilo ali, por que é que você está vivendo daquela forma, aquela situação. Então vai nos ajudar a gente a conseguir superar. Quando a gente toma consciência, a gente percebe a importância que é de conhecer a gente, de como é mais fácil resolver as situações quando a gente nos conhece e tornar seres de pensamentos mais elevados. Neste caminho, os conflitos internos podem emergir e os aspectos enraizados de nossa personalidade criarão empecilhos para nos manter em estado de estagnação. Sabe aquela pessoa que pensa assim, eu nasci assim, vou morrer assim? Essa pessoa é aquela que tem a característica de querer se manter em estado de estagnação. Ainda não nasceu, não cresceu nela, não está desenvolvendo nela a aspiração por alcançar estados internos mais elevados, pensamentos mais qualificados. Então, no autoconhecimento, a gente vai ver isso na gente também em forma sutil. Às vezes a gente tem uma mania, tem um hábito, que a gente percebe que esse hábito é desnecessário e acaba nos prejudicando. Mas mesmo assim, o ego está tão apegado àquele hábito ali, que ele vai arrumar uma justificativa por você ter ele, para você continuar alimentando ele. A consequência maior é que esse hábito está alimentando um outro que você não gosta, que você quer remover de você. Vou dar um exemplo, por exemplo. Às vezes uma pessoa, ela tem um eu da baixa autoestima. Ela se acha, não gosta do corpo dela, não gosta da imagem dela. Isso provindo tudo da questão, do estereótipo criado pela sociedade de beleza, né? Pelo conceito. Então a pessoa ela acaba esvaziando essa baixa autoestima através do consumo, que é algo que ela adora, comprar e ver as roupas e ver os móveis, os objetos, as joias. Isso tudo dá muito prazer a ela, ela adora. Mas ela não sabe que ao ter essa atitude, ela está alimentando um hábito que faz ela ficar frustrada depois, insatisfeita. Então esses hábitos assim, às vezes o ego, ele começa a querer arrumar justificativas para a gente continuar persistindo e alimentando um estado interno. Então é importante a gente estar refletindo também as justificativas que nós estamos dando para manter a gente em um estado de estagnação. É muito sutil. À medida que a gente vai ampliando a nossa capacidade de autoobservação, a gente vai percebendo mais.
Então, aos poucos, nós vamos podando esse comportamento até chegar em um estado ideal. É um estado onde a gente já é mais compreensivo e tolerante à mudança, tolerante à transformação. É importante que estejamos despertos, por volta e meio os padrões retrógrados e as influências externas poderão tentar nos desviar do caminho de escolhas conscientes. Hoje, quando a gente estava estudando na sala no presencial, no Grajaú, nessa parte a gente estava vendo um exemplo do GPS, né? Algumas pessoas já tiveram a oportunidade de conhecer como é que um GPS funciona, já tiveram essa experiência. E o GPS, você coloca lá o teu caminho que você quer ir e ele vai montar toda uma trajetória para você chegar até aquele destino. É a mesma coisa que a gente faz no autoconhecimento. O caminho está aí. O destino seria se autorrealizar no presente, estar se autorrealizado a todo instante. Só que vocês já observaram também, quando você está com um GPS ou com um sinalizador e você sai fora da rota programada, você entre outra, o que ele faz? Ele vai recalcular uma nova trajetória para você chegar até aquele objetivo principal. O mesmo devemos fazer com a gente em questão de autoconhecimento. Várias vezes você vai estar buscando se autoconhecer, se manter em estado, vem um amigo desequilibrado, vem uma amiga desequilibrada, vem um pai, uma mãe, um vizinho, um trabalho, que acaba fazendo você desviar você do seu próprio centro, do seu próprio equilíbrio, do seu autoconhecimento. Mas assim como o GPS ele só recalculou, você pode fazer o mesmo com você. Recalcular para retornar ao ser interno, que é o que nós estamos fazendo. Aqui no autoconhecimento a gente vai estar buscando várias alternativas, vários recursos para fazer essa recalculagem da gente voltar a nós mesmos, ao nosso centro. Então é importante a gente estar refletindo quando nós estamos guiando o nosso caminho, para onde é que nós estamos indo. Se estamos indo, entre aspas, trilhando um caminho com o GPS, que é o caminho mais harmônico, né? Sem dor, sem sofrimento, ou se estamos neste momento precisando recalcular o nosso caminho, recalcular a nossa trajetória, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Se a gente compreende o autoconhecimento sendo um processo natural e que ambos os caminhos, o consciente, através da autoobservação e do estudo, e o inconsciente, através da dor e do sofrimento, vai nos levar à autorrealização. Cabe a gente escolher com sabedoria. Quando a gente tem mais recursos, o que acontece? A gente vai tendo mais ferramentas para poder fazer escolhas mais sábias, escolhas mais conscientes. A maior parte do tempo a gente toma escolhas inconscientes, que são aquelas que nos trazem consequências. Poucas das vezes você encontra uma pessoa que consciente fala assim: eu vou fazer isso, isso vai me prejudicar, eu vou ficar passando mal, eu vou sofrer, mas mesmo assim eu vou fazer isso daí. Poucas das vezes a gente vê alguém com esse discurso, né? A maioria das vezes não, a maioria das vezes a gente quer planejar e buscar algo que venha nos satisfazer, nos dar uma realização. Só que quando nós estamos inconscientes, a gente não percebe quais são as ações que a gente está fazendo que vai nos trazer uma experiência não tão agradável. Então a ideia é a gente ter esse autoconhecimento para poder escolher com essa sabedoria. Saber a escolher de uma forma mais consciente, mais desperta. E cabe a gente a buscar esse recurso dentro da gente. Que o estudo de vocês vão continuar para sempre. Então, se vocês procuram recursos para seguirem autoaperfeiçoando, é importante que se interagem e trocam informações uns com os outros. Além de ter informação, é bom a aplicação dessa informação, que é extremamente importante. Como a gente sabe, a gente viu lá na frente, quando eu estava explicando, que existe umas características extremamente importantes para a gente facilitar a nossa trajetória de autoconhecimento, né? A gente precisa aprender a ter compreensão de nós mesmos, a ter compaixão de nós mesmos, a poder ser grato pelas experiências que a gente está trilhando, que a gente está passando, seja ela agradável ou não. Essa é totalmente uma expressão de amor a si mesmo. Porque à medida que a gente está em sofrimento, a gente está permitindo a gente a permanecer em um sofrimento,
é um primeiro sinal de falta de amor a si mesmo. Quando você... Existe aquela frase, quem ama, cuida. Quando você ama a si mesmo, ama o seu ser, no sentido de cuidar e preservar o seu estado interior, você fica longe de sofrimento, você não vai querer sofrimento. Só que quando nós não estamos em estado de completa consciência, a gente acaba nos ferindo de pontos tão profundos que às vezes é muito trabalhoso para remover aqueles estados. Então existe um exercício de meditação muito interessante que a gente pode fazer, que nos faz refletir um pouco sobre esses aspectos: o amar, o agradecer, o compreender, o tolerar, o perdoar, que eu vou estar colocando aqui agora no quadro para a gente ver e abordar um pouco dele. É uma técnica Ho'oponopono, não sei se todo mundo conhece. Quem conhece fica mais fácil. Eu vou explicar um pouco sobre essa técnica, sobre esse exercício. Ele trabalha tão profundo que entra lá na questão da memória celular, como a gente estava falando lá na frente. A gente sabe que os padrões, eles vão se materializando, vão se estruturando tão profundo que acaba sendo mais delicado a remoção de um estado desse. Então existe um pesquisador havaiano que ele desenvolveu uma técnica e descobriu que a maioria das causas dos problemas que a gente vivia, que as pessoas têm, era porque elas não se desculpavam, elas não sentiam, elas não se perdoavam, elas não se amavam e não eram gratos o suficiente pela vida que elas tinham, pelas experiências que elas estavam passando. Então ele fez uma experiência muito interessante com um exercício de meditação em uma penitenciária que tinha muita confusão, tinha muita briga, tinha muita desordem. Então ele, de uma sala, emanava os pensamentos com essas frases e algumas vezes verbalizava para que houvesse um efeito, um poder naquele ambiente ali. E foram constatados cientificamente nessa pesquisa que naturalmente foram reduzindo os índices de criminalidade, os índices de violência, os índices de desordem dentro daquela penitenciária, porque ele começou a trabalhar nessas 4 frases que entravam no profundo, lá no sub de cada um. Então a gente pode fazer essa meditação para o nosso interior, com as nossas células, com o nosso pensamento, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, para que realmente inicie uma transformação interna.